No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre 7 passos para elevar a sua autoestima. Lembrando que esses passos eles vão variar muito de pessoa para pessoa. Pode ser que você se identifique com todos ou apenas um, então vai depender do seu caso. Geralmente pessoas que têm a estima um pouco mais rebaixada, é possível que elas estejam em relacionamentos tóxicos, abusivos e que podem gerar alguma forma de anulação dessa pessoa. Se esse é seu caso, fica aqui comigo nesse vídeo, porque nós vamos falar mais sobre como elevar a sua autoestima. E eu trago aqui como referência esse livro que é bem conhecido, A Síndrome da Boazinha, com a proposta de curar a compulsão por agradar, porque muitas das vezes, né, pessoas que são extremamente solícitas, eu tenho até um vídeo gravado sobre isso, não conseguem dizer não, elas de fato estão o tempo todo empenhadas em fazer algo para o outro. A princípio não tem nada de errado em ter atitudes altruístas, em eu poder me doar para o outro. O problema é quando isso acontece por uma motivação errada e pode gerar sofrimento. Essa motivação, muitas vezes, de eu ter que agradar o outro a qualquer custo, isso aí está prejudicando provavelmente a sua saúde mental. A autoestima, então, é a forma que eu vejo a mim mesma. E no momento em que eu preciso me colocar em uma caixa para caber na medida do outro, eu estou me anulando, então eu estou de alguma forma me desvalorizando e assim alimentando alguma crença lá dentro de mim que eu não tenho tanto valor assim. E um dos sinais das pessoas com baixa autoestima é que elas têm muita dificuldade de dizer não no momento em que elas gostariam de dizer sim. Então, vou te ensinar aqui já a nossa primeira técnica para você poder dizer não e se posicionar. E conforme você começa a fazer isso, pode ser que no começo seja muito difícil, seja muito custoso para uma pessoa que sempre diz sim para tudo e para todos, agora fazer alguma atitude para dizer não. Então comece com pequenos momentos em que você possa dizer não, pequenos pedidos aos quais você possa dizer não e treinar uma das técnicas que eu vou te ensinar aqui. Uma das técnicas é o que nós chamamos de técnica sanduíche. Essa técnica é exatamente como se você estivesse construindo um sanduíche de pão, carne e pão. Qual seria o pão desse sanduíche? É você começar dizendo uma coisa positiva. No meio você vai falar uma negativa e depois você vai falar outra positiva para dar um fechamento. Então vamos dizer que uma grande amiga sua te ligou e te chamou para você ir ajudar ela a preparar uma festa surpresa para uma outra amiga. Só que você já tem um compromisso. Digamos que você vai, por exemplo, para um curso que você estava esperando há muito tempo nesse exato dia de ajudar essa amiga. E aí, no momento, você precisa dizer não para essa pessoa. Através da técnica sanduíche, você pode dizer o quê? Primeiramente, eu quero te agradecer por ter lembrado de mim, por ter me convidado para eu poder te ajudar nesse evento. Só que nesse exato dia eu vou ter um curso, eu não vou poder estar com você e te ajudar nesse momento, mas eu fico lisonjeada pelo convite, te agradeço imensamente e eu espero que em um próximo momento você possa me ligar novamente. Claro que eu falei aqui palavras super polidas, dependendo da intimidade que você tenha com essa pessoa, você nem precisa falar tantas palavras polidas assim. Mas o que eu quero te mostrar, só até de uma forma mais caricata, é que de fato você inicialmente agradeceu pelo convite, só que eu não posso. Mas mesmo assim, muito obrigada por ter lembrado de mim. Essa técnica, né, de que você coloca ali no meio uma notícia negativa para aquela pessoa, se posicionando, mas de fato deixando que ela saiba que você tá grata, né? Você tá de alguma forma agradecida por aquele convite ou alguma outra palavra positiva que você tenha para essa pessoa. A ideia é que você não transmita um tom agressivo. Não é porque você tem que agradar essa pessoa também o tempo todo, porque pode ser que ela fique mesmo assim decepcionada com você. E aí que entra um segundo ponto muito importante, porque um dos grandes medos de quem
quer agradar o tempo todo, é um medo de decepcionar o outro. Ou seja, o medo de fazer o outro triste, de deixar o outro magoado e até o medo de ficar sozinho. Ou seja, o medo daquela pessoa ir embora e nunca mais voltar. Todos esses medos podem passar na sua cabeça e é possível até que você possa não conseguir aplicar uma dessas técnicas por conta dessa vulnerabilidade que está aí dentro. Então, além de uma técnica de comportamento que eu te trouxe aqui, eu quero fazer algumas reflexões aqui com você, técnicas para você poder refletir para reduzir essa vulnerabilidade que fica aí dentro de você. Porque se você não reduzir essa vulnerabilidade, é muito difícil que você consiga falar tudo isso para outra pessoa com autoridade. É uma autoridade que vem de dentro de você. E como você constrói essa autoridade? Vem da forma de você pensar e sentir sobre você mesmo. Ou seja, isso passa pela sua autoestima, isso passa pelo valor que você tem de você mesmo. Primeiro, se um dos grandes medos é o medo de ficar sozinha, então pense aqui comigo. Se você ficasse sozinho, o que isso diz a seu respeito? Como que você se sentiria? Porque às vezes essa catástrofe que você imaginou pode ser que não seja tão horrível assim. Será que ninguém nunca tem os seus momentos também de ficar sozinho e depois refazer as amizades, fazer outras amizades? A técnica que eu trago aqui para você é trocar esse medo de desagradar por entender que você tem direito de escolher. E quando você exerce esse direito de se colocar, de se posicionar, você está exercendo uma espécie de poder. Você está exercendo um poder sobre o outro. Olha, a minha vontade será feita aqui. Isso é um poder. E o que você pensa sobre poder? Poder é errado? Tem pessoas que acham que liderar é errado. E elas pensam assim, não, eu nunca estarei em posição de líder. Mas sim, você é líder da sua vida. Mesmo que num emprego, numa profissão, você não tenha uma posição de líder, você precisa ser líder das suas decisões. Então, isso é um fato. Se você não está escolhendo, alguém está escolhendo para você, né? E isso está te fazendo bem? É sobre isso que você precisa pensar. Então, exercer poder faz parte. Exercer poder é colocar a sua vontade no momento em que ela precisa acontecer. Isso também garante os seus direitos, para que os seus direitos não sejam violados. Então, exercer o poder também faz parte da vida. Não é aquele poder em que eu vou pisar no outro. Mas por que seria errado eu dizer que eu não quero alguma coisa no momento em que eu realmente não quero? É o meu direito de escolha e eu preciso colocar isso para o outro. Claro que de uma forma educada e gentil, não preciso ofender, eu preciso ser assertiva numa comunicação não violenta, mas eu preciso me colocar. Senão, eu vou estar sendo cada vez mais anulada e isso vai reforçando a crença de incapacidade, por exemplo. Outra crença também de eu não ter valor. Então, isso tudo pode ser reforçado conforme eu não me coloco, eu não exerço poder. Aprenda a não se desculpar e a não se justificar o tempo todo. Por quê? Porque no momento em que você diz que você não pode, eu aprendi que agora eu posso dizer não. Só que eu estou pedindo 1000 desculpas, eu estou justificando muito, eu estou mostrando novamente para essa pessoa o meu lugar de vulnerabilidade. E aí é possível que ela venha e fale, por favor, eu te imploro, vem aqui me ajudar. E você acabe cedendo, mesmo inicialmente tendo dito que não iria, e você vai lá e faz aquilo que você não podia fazer. Por quê? Porque você foi se justificando, você foi dando desculpas que fez com que você não exercesse o seu poder e o outro viesse e então manipulasse a sua resposta. É isso que você quer viver? É uma reflexão. Tem pessoas que podem achar que tá tudo bem viver assim, mas eu também estou falando aqui com pessoas que querem dar um basta nessa situação, porque estão se sentindo extremamente anuladas e invadidas pelo outro. Já ouviu a expressão quem me roubou de mim? Tem até um livro que fala sobre isso, e é exatamente isso. Pode ser que o outro esteja roubando você de você mesmo. Então, para você ter uma autoestima, é fundamental esse posicionamento seu. Outra coisa, aceite a reação do outro. O outro passo, então, é aceitar
a reação do outro. Eu sei que isso nem sempre é fácil. Você vê às vezes um filho, um pai, uma mãe decepcionado com você pela forma que você se colocou. Eu sei que isso não é fácil, mas faz parte, também faz parte. Por quê? Se o seu medo é de perder aquela pessoa, vamos parar juntas aqui para pensar então por um instante. Se é seu filho, se é seu pai, se é sua mãe e ele se decepcionou, é muito provável que ele tenha algum vínculo com você. Então, mesmo ali, ele tendo ficado decepcionado, é muito possível que essa pessoa não vá embora para sempre de vez. Claro que existem casos que isso pode acontecer, mas dependendo da sua decisão, você precisa estar pronto e pronta para essa reação do outro. Por quê? Você garantiu que você fez a sua parte. Eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor, eu falei da forma mais gentil possível, só que eu precisei agora me posicionar. Se a pessoa realmente te ama, é muito provável que ela volte, mesmo ela tendo um dia ficado decepcionada. Se aquele amor existe ali dentro da pessoa que um dia foi decepcionada por você, é muito provável que ela volte. Mas eu não tô aqui querendo fazer um movimento de garantir para você que o outro vai aceitar tudo que você falar. Não é esse o processo. O processo é você estar pronta para a reação que o outro vai oferecer. Você faz a sua parte, entrega ali o seu melhor e pronto. E fica tranquila na sua decisão. Eu sei que às vezes dói a gente se posicionar, mas é importante. Às vezes você precisa dar um basta em uma relação abusiva. Aquilo ali por um momento vai doer, mas o outro pode ter ali uma reação, então vou embora. Então ele vai embora e você sabe que você fez ali a sua parte. Então não estou garantindo aqui para você que o outro vai ter uma reação exatamente igual à sua expectativa. E o porquê dessa expectativa é o próximo passo que eu quero falar com você. Essa expectativa é que o outro vá achar que você foi tão gentil, tão... Como é que é a palavra? Peraí. Que você foi tão incrível em falar daquela forma. Às vezes a pessoa, desculpe o português, claro, mas às vezes a pessoa não está nem aí para essa forma que nós falamos. Às vezes a pessoa simplesmente não gostou e ela ficou desagradada. Só que, será que lá no fundo você está querendo que essa pessoa venha te reconhecer? Poxa, parabéns pela forma que você falou comigo. Às vezes essa expectativa da aprovação do outro pode estar fazendo com que você fique ali naquela posição de escravidão a esse outro muitas vezes. Então, é sobre isso que você precisa pensar. Eu tô dependendo da aprovação do outro, porque se eu tiver, eu estou, né, como o português popular fala, né, eu tô na mão dessa pessoa. E é isso que você quer para você, porque isso afeta a autoestima. Lembre-se de que um relacionamento saudável é um relacionamento em que ambas as partes são livres. Ou seja, você não depende de fazer tudo para agradar o outro para ele te amar. Ele simplesmente já ama, ele já tem ali um afeto. Eu falo isso em relacionamentos amorosos, mas isso também se aplica para outros relacionamentos, amizades, até em relações profissionais, quando há de fato ali uma relação saudável, não há de nenhuma das partes uma dependência que eu faça muitas coisas para eu provar algo para o outro. Isso é reflexo de um relacionamento doentio. Então, é sobre isso que a gente precisa lembrar, que eu estar oprimida pelo outro, isso já é um sinal de alerta. Isso é um alerta para você perceber que esse relacionamento não está sendo bom. Por isso, inclusive, que muitas pessoas entram até em relações profissionais, em relações de burnout, porque há muitos casos em que a pessoa se sente invadida extremamente por uma outra pessoa que seja ali o seu chefe, né, a sua figura de autoridade, porque não soube muitas vezes se colocar e não pôde muitas vezes se colocar. Então a gente precisa inclusive ter um vídeo só sobre essa temática aí do ambiente de trabalho. Mas eu quero focar então aqui especialmente nos relacionamentos de afeto, aqueles relacionamentos amorosos, com o cônjuge, com amigos, amigas. Então, é sobre isso que você precisa refletir. Como que estão esses relacionamentos mais próximos? Porque eles precisam ser saudáveis. Lembrando que é nos relacionamentos que a nossa autoestima ela vai sendo testada
e aonde ela vai sendo reforçada. Se você tem uma baixa autoestima e mantém esses comportamentos de dependência emocional, de querer agradar o tempo todo, de não saber dizer não, possivelmente você vá ao longo do tempo pensando cada vez mais que aquilo ali é a sua própria autoestima. Mas a boa notícia também é que nós podemos reformular a nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Nós podemos fazer essa reformulação, pode ser que leve um tempo, porque é um processo, às vezes você por anos viveu isso, mas eu te convido a vir para a superfície, né, desse mar aí que às vezes você possa estar mergulhado. Venha para a superfície para você poder ver que existe um outro ar para você poder viver e respirar. Então, é sim possível um processo de reconstrução da sua autoestima e eu espero que esse vídeo possa ter trazido algumas reflexões iniciais para você poder pensar, se posicionar e, de fato, ter paciência aí com o seu processo de reconstrução da sua autoestima. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais mulheres que também precisam reconstruir a sua autoestima. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ative o sininho também para poder receber as notificações e até os próximos vídeos.